Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Santos e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre um assunto que foi muito comentado essa semana, que foram, que será, né, os popudíssimos dividendos que serão pagos pela Vale nesse ano 2021. E eu vou explicar como funcionam os dividendos e também se vale a pena ou não você olhar esse indicador de dividendos na hora de escolher as empresas a escolher. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui nosso vídeo de hoje, né? Como funcionam os dividendos. Vamos pegar um exemplo da Vale, que anunciou recentemente essa semana que vai pagar um dividendo de 8,10. Deixa eu anotar aqui. Dividendo. Só pra gente, antes de começar aqui, isso eu estou falando de dividendo, mas vale para qualquer provento pago pela empresa. Tudo que eu falar aqui, vou falar para dividendos, mas vale para qualquer provento pago pela empresa, né? Juros sobre capital próprio, também é a mesma coisa. Só para você saber que dividendos e juros sobre capital próprio, ou qualquer outro provento que a empresa paga para o acionista, o efeito que eu vou contar aqui hoje nessa historinha aqui é o mesmo efeito, beleza? Então o dividendos anunciou que vai pagar 8,10 de dividendos. O preço da ação hoje da Vale está custando, vou arredondar aqui para R$ 86. Então isso dá um dividend yield. Já vou explicar o que é dividend yield. Dividend yield de dividendos funciona aqui 8,10 dividido pelo preço da ação 86. Isso aqui dá aproximadamente 9,4%. Né? Então, primeiramente, o que é esse dividend yield? Dividend yield nada mais é do que, em relação ao preço da ação hoje, atual, quanto a empresa pagar dividendo, quanto daquele dividendo representa em relação ao preço da ação atual. Né? No caso, a Vale vai pagar 8,10 por ação, cada ação está custando 86, isso dá 9,4%. Ah, Léo, então significa que eu vou ganhar só de dividendos nesse ano, 2021, 9,4% das ações com a Vale, não é isso? É e não é. Né? Você vai ganhar sim esse dividendo de 8,10%, mas o seu patrimônio não vai crescer de 9,4%. Já vou explicar já agora qual o efeito desse dividendo na prática no seu patrimônio. Então vamos lá. Digamos que você tenha 100 ações da Vale vezes R$ 86. Seu patrimônio atual é de R$ 8.600. R$ 8.600. Beleza. Seu patrimônio atual é esse. Acontece que toda vez que a empresa paga dividendos, anuncia que vai pagar dividendos, ela diz a data até qual dia, no dia na caso da Vale, todo mundo que tiver dividendo, essa empresa, né, na carteira até o dia 22 de setembro próximo, vai ter direito a receber esses dividendos que serão pagos no dia 8 de outubro. Ou seja, a partir do dia 23 de setembro, as pessoas que comprarem essa ação no dia 23 de setembro não terão mais direito a esse dividendo. Só que o que acontece? Esse valor do dividendos pago de R$ 8,10 por ação, ele não é um dinheiro novo que entra na sua conta, no seu patrimônio. Ele não aumenta o seu patrimônio continua o mesmo. Como assim, Leandro? Dividendo nada mais é do que um pedaço do lucro. E o lucro, ele deveria, né? O que é que a empresa usa do lucro? Ou para investir na própria empresa, para o crescimento, ou para remunerar os acionistas, geralmente em forma de dividendos. Então, o lucro é um patrimônio da empresa, e quando a empresa distribui esse patrimônio dela, nesse lucro, que faz parte do patrimônio da empresa, para os acionistas, isso diminui o valor da empresa. Então, isso diminui o valor da cotação da ação, né? Porque a cotação da ação, vezes o número de ações que a empresa tem, dá o valor da empresa. Então, se esse pedaço do lucro vai para os acionistas, isso diminui o valor da empresa e diminui o valor da cotação da ação. Então, a partir do dia 23 de setembro, por exemplo, se a ação, digamos que no mesmo dia 22 de setembro, a ação ainda custa R$ 86, a partir do dia 23, a ação já amanhece custando menos 8,10 do valor de dividendos. Então será, digamos aqui, 86 menos 8,10 dá 77,90.
Então, no dia 23 de setembro, as suas 100 ações da Vale não custam mais R$ 86. Custa R$ 77,90 cada ação da Vale. Então, você vai ter suas 100 ações da Vale vezes 87 ou 77,90 dá igual a 7.790. Beleza. Mais os dividendos que você terá direito a receber. Deixa eu voltar aqui. O dividendo que você terá a receber no valor de 100 vezes 8,1, 810. Seu valor da Vale vai custar os mesmos R$ 8.600. Ou seja, o que você recebeu de dividendos não aumentou seu patrimônio. Não aumentou seu patrimônio. Seu patrimônio continuou o mesmo, com dividendos ou sem dividendos. Então você tinha aqui antes 100 vezes 86, R$ 8.600. Você tinha esse patrimônio. Quando você continua com essa ação até o dia 22, a ação não muda nada, sua ação automaticamente vai ser 100 vezes 77,90, dá 7.900, mais 810, 8.600. Ou seja, o seu patrimônio não mudou nada. Dividendos ele não muda o seu patrimônio. Ele não é um dinheiro novo, ele não é um bônus que dá para o acionista. Ele sai do valor da cotação. Isso é mais psicológico, isso de você, recebi dividendos, o meu patrimônio aumentou. Não aumentou nada, cai na sua conta, você se sente bem com aquele valor, aquela renda extra, né, entre aspas, mas seu patrimônio não muda nada. Então você não ganhou 9,4%. Você recebeu dividendos, beleza, mas o valor da sua ação, o valor da sua ação caiu. Na hora que for bater as contas, fechar o valor da cotação depois do dia que não paga mais dividendo, que chama ex-dividendo. 23 de setembro a ação vai ficar ex-dividendo, ou seja, a partir do dia 23 não paga mais dividendos. Para quem comprar aquela ação naquele dia, não vai receber o dividendo no dia 8 de outubro. Naquele dia a ação vai sair com aquele valor. Então, depois daquele dia, com o valor de dividendo que você vai receber lá na frente, o valor da sua ação, o seu patrimônio total é o mesmo. Não muda nada. Então, você continua recebendo, continua seu patrimônio de R$ 8.600. Então, não é um patrimônio novo. Então, eu costumo falar com as pessoas que falam sobre dividendo, eu falo, não tenha tara por dividendo, porque dividendo não é um valor novo que entra no seu patrimônio. Na verdade, ele até ele acaba sendo um pouco prejudicial, porque você acaba ou gastando aquele valor, né, que você acha que é uma renda extra, e seu patrimônio investido ele diminui, porque diminui o valor que foi pago em dividendos. Então, assim, principalmente para as pessoas que não vivem de renda de dividendos, que não precisam dessa renda de dividendos para vender, não assim, você não deve procurar empresas que pagam dividendos. Isso não vai mudar o seu patrimônio. E geralmente empresas que pagam dividendos não são empresas de crescimento. Não são empresas que reinvestem o seu lucro na própria empresa. Elas distribuem o seu lucro para os acionistas. Então, elas, digamos assim, não tem mais o que fazer com aquele dinheiro, não sabem o que fazer com aquele dinheiro, preferem dar para os acionistas, né? Preferem não. Tem que dar para os acionistas, ele não usar aquele dinheiro de uma forma de reinvestir na própria empresa. Então, ele não reinveste aquele dinheiro na própria empresa, ela distribui para os acionistas em forma de dividendos e a empresa teoricamente não tem muito para onde crescer, né? Porque a empresa paga quase todo o seu lucro em dividendos, não reinveste na própria empresa, a empresa não vai crescer. Então, assim, eu costumo falar para as pessoas, não invistam em ações só pelo dividendos. Dividendos não é um fator a ser levado em consideração na hora de você escolher a ação. Se tiver o dividendo, você receber aquele dividendos, ótimo. Não é que você não vai correr de dividendos, não é isso. Apenas que você olha outras coisas, né, que eu me ensinei na aula como escolher uma ação. Você vai olhar só aquilo ali e se vier dividendos, isso não, beleza. Você pega aquele valor, reinveste, mas não é o seu foco. O seu foco não deve ser dividendos, porque isso não aumenta o seu patrimônio. Isso não faz seu patrimônio crescer. Eu vou mostrar aqui agora alguns exemplos de algumas empresas, ótimas empresas, que são empresas que crescem muito e não pagam dividendos. Não pagam dividendos. Vamos ver aqui algumas delas. Deixa eu começar aqui, deixa eu voltar aqui para... vou começar aqui pela VEG. A empresa cresceu muito nos últimos anos e tem um dividendo yield bastante baixo, né? Aqui você vai no Status Invest, só situar vocês, aqui eu estou no statusinvest.com.br, é um site que você pode verificar
sobre o valor pago de dividendos. Então aqui você vem, aqui, dividendo yield, tá vendo? A VEG paga, vamos abrir aqui o histórico que é melhor. Custo, aqui, ver por ano, ó. Atual, de 2021, a VEG vai passar 1% de dividendo. 1%. Ou seja, ela não costuma pagar dividendos altos, 3%, 2,4%, 1,98%. Ou seja, não é uma empresa que paga dividendos altos. A própria Vale, eu vou abrir aqui daqui a pouco, ela não costumava nos últimos 5 anos, não pagou muito dividendos. Esse ano que ela realmente pagou. Então, essas empresas elas preferem usar o seu lucro para reinvestir na própria empresa e a empresa crescer. Que é também o que eu prefiro. Né? O próprio Buffett tem uma fala dele muito, muito interessante. Ele fala qual é a melhor pessoa que vai saber fazer, qual é o melhor destino para esse dinheiro do lucro da empresa. É da própria empresa, porque ela sabe o que fazer melhor do que eu. E eu vou pegar esse dinheiro, algumas pessoas mais espertas vão pegar esse dinheiro, reinvestir na própria empresa, comprar mais ações da própria empresa, ou vocês vão gastar, né? Mas aqui o seu patrimônio não mudou, então é melhor que aquele dinheiro fique com a própria empresa. Quem sabe o melhor usar aquele valor é a própria empresa. Então a gente vê aqui uma ação, essa VEG, né, que não tem um histórico de pagamento de dividendos altos, muito pelo contrário, os dividendos dela são bem, bem baixos, e o crescimento dela nos últimos 5 anos foi de 480% nos últimos 5 anos. Então é uma empresa que cresce bastante e não precisa pagar alto dividendo, porque ela reinveste na própria empresa. Isso, vamos mostrar aqui outras. Vou mostrar aqui mais uma brasileira. Nos Estados Unidos, as grandes empresas dos Estados Unidos, a maioria, não a maioria, mas essas empresas de crescimentos, não pagam também dividendos, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu voltar mais uma brasileira. Aqui é a Magazine Luiza. Vamos ver aqui o dividendo yield da Magazine Luiza, 0,25, baixíssimo. Vamos colocar aqui em termos de gráfico. Aqui, 2, 1, em 2016 não pagou dividendo, 17, 1 ponto pouco, ou seja, a média dele é de 0,94, dividendo yield histórico, de média. Então, é um dividendo yield bem baixo, praticamente não paga dividendos, a Magazine Luiza. É uma empresa que também é uma empresa de crescimento, que não paga dividendos, que usa os dividendos para reinvestir na própria empresa. E nos últimos anos, últimos 5 anos, vamos ver o que foi que aconteceu com a empresa. A empresa cresceu 6.000%. 6.000%. As pessoas que procuram empresas pagadoras de dividendos muito dificilmente conseguirão empresas que crescem isso, porque as empresas pagadoras de dividendos não reinvestem, não crescem, não investem. Isso, em forma geral, pessoal, vai ter uma ou outra que vai conseguir, né, ter crescimento com dividendos altos, mas são muito poucas e não consegue manter muito porque não reinveste, não consegue manter isso durante muito tempo porque não reinveste esse dinheiro na própria empresa. Então ele distribui para os acionistas o dinheiro e não reinveste. Então acaba que no longo prazo ele não consegue manter esse crescimento, não consegue por não investir na própria empresa. Então seu patrimônio não vai aumentar nada só porque você recebeu dividendos e você não vai ter a empresa crescendo com seu patrimônio atrelado àquela empresa crescendo também. Vamos ver aqui, a própria Vale está pagando dividendos altos esse ano, mas não é uma empresa que costuma pagar, nos últimos 5 anos não pagou dividendos altos. A própria Vale, e ela cresceu bem. Vamos ver aqui. A Vale, sim, aqui está com dividendo um pouco maior do que a gente calculou. Provavelmente o preço da ação aqui não está atualizado, mas isso não importa agora, isso é de menos. Mas se a gente for ver aqui, a Vale nos últimos anos, vinham pagando 0,65 nos últimos 5 anos, pagou pouco dividendo. Né? Tivemos, claro que ela teve alguns problemas com o Brumadinho, né? Com Mariana, com as empresas que estouraram e teve que usar esse dinheiro para fazer indenizações do lucro. Então, assim, não conseguiu pagar dividendos altos e a empresa cresceu nos últimos 5 anos. Então, só agora em 2021 que ela resolveu pagar esses dividendos bastante poupudos. Então a Vale nos últimos 5 anos cresceu quase 400%. Vamos pegar aqui algumas empresas americanas famosas, que são empresas também que cresceram. A própria Microsoft, vamos dizer, Microsoft,
Aqui no status invest também tem alguns históricos de empresas americanas, tem um dividendo yield baixíssimo, 0,75%. Né? Esse dividendo yield ele é anual, né? Ou seja, 0,75% anual de dividendos, ou seja, praticamente nada de dividendos, praticamente não pagou dividendos. E teve um crescimento nos últimos 5 anos de mais de 400%. Vamos pegar um outro exemplo aqui de empresa, a Amazon, a própria Amazon, empresa famosa. A Amazon tem um crescimento bastante expressivo. A Amazon pagou dividendos, não paga dividendos a Amazon. A Amazon é uma empresa que não paga dividendos e cresceu nos últimos. Aqui é só porque eu acho que você não está vendo o cursor do mouse, mas aqui está vermelhinho, está vendo no canto direito aí em cima, vermelhinho, dividendo yield aqui, ó. Então, vamos lá ver a Amazon. A Amazon nos últimos 5 anos cresceu 330% sem pagar dividendos. A Apple, vamos ver só mais um aqui só para a gente fechar essa parte da aula. A Apple pagou 0,58 dividendos, praticamente nada. Praticamente não paga dividendos. A Apple é uma empresa que não pagava dividendos há muito tempo, começou a pagar recentemente a valor baixíssimo e irrisório de dividendos. Então, a Apple, nos últimos 5 anos, cresceu 420%. Então, assim, sem pagar dividendos. Então, acho que ficou claro aqui, né? Deixa eu voltar aqui a mim, pessoal. Essa aula só foi uma explanação rápida, só para vocês saberem. Isso é bom vocês terem em mente, em consciência, que dividendo não aumenta o seu capital. A parte mais importante é essa: dividendo não aumenta o seu capital. Dividendo é uma renda extra, vírgula, é uma renda que cai na sua conta, que não é extra, melhor falando, não é extra. Um valor que cai na sua conta que não é extra, que sai do lucro da empresa, ou então sai do patrimônio da empresa, então sai da cotação da empresa, diminui a cotação. O seu patrimônio naquela empresa não muda por receber dividendo, o seu patrimônio não muda por receber dividendos, e geralmente são empresas que não crescem muito, porque são empresas que pagam altos dividendos ao invés de pegar aquela grana e reinvestir na própria empresa. Então, não deve ser nunca um fundamento que você deve levar em consideração para comprar a empresa. Você vai escolher as empresas que você vai investir por outros fundamentos, né? De uma forma prática e simples. Eu expliquei no vídeo como escolher uma ação. Está aí os 3 vídeos anteriores aqui no nosso canal. Então você vai descobrir lá como escolher as ações de uma forma simples, descomplicada e que dá resultado, que é como eu escolho minhas empresas e dá resultado. E dividendo será uma consequência. Uma consequência, não a causa das suas escolhas das ações. Eu nunca olho o dividend yield quando eu vou escolher minhas ações. E você não deve fazer isso, porque isso não vai te ajudar em nada, não vai te ajudar a crescer seu patrimônio. Muito pelo contrário, o seu patrimônio vai diminuir, porque você está toda hora tirando aquela pedacinho do dividendo do patrimônio, e às vezes você gasta, ou você bota em algum outro uma renda fixa, outro elemento, e quando o valor percentual de crescimento for incidir sobre um valor menor daquela ação, claro que o crescimento também vai ser menor. Então, assim, não leve em conta nunca dividend yield para comprar as empresas. Isso será uma consequência e se tiver dividendos, bom. Se não tiver, a empresa continuar crescendo, melhor ainda. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, você pode mandar aí embaixo nos comentários, fazer uma pergunta para mim que eu respondo. Se tiverem gostado do vídeo, dá um legalzinho aí, que isso é muito importante para a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e espero vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Beleza? Um grande abraço e até mais, pessoal.